Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui deste nosso projeto que é um sucesso dos 30 minutos das principais matérias das procuradorias. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar com você aqui hoje para continuarmos a temática das licitações e agora nós vamos passar nas modalidades das licitações. Mas antes, já deixa o like aí no nosso vídeo, valorize esse trabalho muito bacana feito pelo Aprovação PGE, deixa o like, comente aí no nosso vídeo também se você está gostando das aulas. É sempre bom receber o feedback. Além disso, quero também me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas destes nossos encontros e também de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer, pessoal, poder ajudá-los. Pois muito bem, vamos começar? E nós estamos aqui, então, no estudo das modalidades das licitações que vêm previstas no artigo 28. As modalidades previstas pela Lei 14.133 são essas 5. Nós vamos ter o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Pessoal, se nós fizermos um comparativo com a Lei 8.666, nós vamos ter isso aqui, que a tomada de preço, bem como o convite, foram extintos, que o pregão foi alçado à lei geral e que o diálogo competitivo é a novidade. Então, com a Lei 14.133, a tomada de preço e o convite foram modalidades extintas. O pregão alçado à lei geral e o diálogo competitivo, a grande novidade. Bom, 2 comentários importantes aqui, olha. Primeiro, que a escolha da modalidade agora se dá de acordo com a natureza do objeto. Preste atenção, pessoal. Lá na Lei 8.666, era possível fazer escolha da modalidade de acordo com os valores a serem licitados. E a concorrência era tida como a modalidade mais vultosa, a tomada de preço de médio vulto e o convite de menor vulto. Isso acabou. As escolhas das modalidades, escolher concorrência, pregão, concurso, leilão e o diálogo competitivo, independerá de valor. O que vai justificar a escolha de uma ou de outra modalidade é a natureza do objeto. E assim como na 8.666, fica vedada a criação ou a combinação entre as modalidades existentes. É o que eu brinco. Eu não posso fazer meia mussarela, meia calabresa. Ou eu faço inteiramente concorrência, ou eu faço inteiramente o diálogo competitivo. Eu não posso fazer uma mescla dos procedimentos. Pois muito bem, qual é o nosso propósito aqui? Estudar cada uma dessas modalidades. E a gente começa com o pregão. Perceba, pessoal, o pregão vem conceituado no artigo 6º, no inciso 41, e estabelece que é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço ou o maior desconto.
Então preste atenção que a Lei 14.133 estabeleceu que o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Diferente da Lei 10.520, que permitia o pregão para bens e serviços comuns, aqui na 14.133, se a administração quiser realizar uma licitação para aquisição de bens e serviços comuns, obrigatoriamente ela precisará fazer o pregão, com um dos dois critérios de julgamento, ou o menor preço ou o maior desconto, que não é uma novidade, ok? Porque o Decreto Federal de 2019 já permitia o maior desconto como critério de julgamento no pregão. O maior desconto nada mais é do que um menor preço, porque vai ser o vencedor aquele que der um maior desconto com base numa referência estabelecida pela administração. Quem dá o maior desconto, no frigir dos ovos, está dando o menor preço. Veja ainda que é possível também usar o pregão para formação do sistema de registro de preços. Já trago para você, importantíssimo, o pregão também pode ser usado para contratação de serviços de engenharia, desde que eles possam ser qualificados como comuns. Esse, inclusive, é o entendimento da súmula 257 do TCU, que estabelece que o uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei 10.520, embora a súmula tenha sido feita com base na Lei 10.520, essa súmula permanece válida, perfeito? Mais ainda, porque o artigo 29, no seu parágrafo único, estabelece que o pregão não se aplica, mas o item 3 vai dizer o seguinte, olha, não se aplica aos serviços de engenharia, exceto os serviços comuns de engenharia em que o pregão se aplica. Perfeito? Agora, observe ainda que o pregão não se aplicará para contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, isso em razão dos critérios de julgamento que podem ser usados no pregão, que é o menor preço ou o maior desconto. Eu não tenho como analisar técnica utilizando o pregão, como também não se aplica o pregão nas obras. Perfeito? Pois muito bem. Quando nós formos estudar o leilão, nós vamos ver mais um cabimento do pregão. Mas aí deixa pra gente estudar lá no leilão. O que eu quero estudar com você agora é a concorrência. E pessoal, perceba o seguinte, eu dizia lá na 8666 que a concorrência era o pretinho básico. O que é o pretinho básico? Homens e mulheres sabem o que eu estou dizendo, né? Na dúvida de que roupa você vai de preto. Por quê? Porque o preto cabe sempre. Lá na 8666, essa era a concorrência. A concorrência cabia sempre, independentemente do objeto a ser licitado, cabia a concorrência. Isso acabou. Agora, vem cá, a concorrência vai ter um cabimento específico nos termos do artigo 6º, inciso 38. A concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais, de obras e de serviços comuns e especiais de engenharia. Então presta atenção que no que tange aos serviços comuns, além da concorrência, a gente viu, cabe o pregão. Cabe tanto a concorrência quanto o pregão. Presta atenção
que na concorrência eu posso usar todos os critérios de julgamento, exceto o maior lance. Exceto o maior lance. Porque nós vamos ver, o maior lance é um critério de julgamento próprio do leilão. Não cabe maior lance para concorrência. O que eu quero dizer com isso? Que não cabe a concorrência para alienação de bens públicos. Lá na 8666 era possível concorrência para alienar bens públicos. Aqui não cabe mais. A concorrência não é modalidade adequada para alienação de bens públicos. Ou haverá leilão ou haverá licitação dispensada para alienação dos bens públicos. Para fechar a concorrência, veja que ela também será cabível para a formação do sistema de registro de preços. Perfeito? Muito bem. Uma outra modalidade que trago para você está relacionada ao concurso. Bom, pessoal, honestamente, no que tange ao concurso, nós não tivemos grandes novidades. O concurso, lá na 8666, já era modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, com um pagamento de prêmio ou remuneração ao licitante vencedor. E isso aqui permanece. Olha lá, nos termos do artigo 6º, inciso 39, o concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Vai dizer a lei ainda que nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e vai autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Também zero novidade no concurso. Bom, a gente passa agora a estudar o leilão. O leilão é uma modalidade de licitação em que nós tivemos alguns pontos específicos. O primeiro eu já falei com você. Se a administração quiser realizar licitação para alienação de bens públicos, necessariamente será o leilão. Se não for caso de licitação dispensada, será caso de leilão. Não cabe outra modalidade, nem a concorrência. De modo que o nosso artigo 6º, no inciso 40, vai dizer que o leilão é a modalidade de licitação, perceba, para alienação de bens imóveis, bem como móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. E que, naturalmente, o critério de julgamento será o maior lance. O critério maior lance é próprio, é típico do leilão, não podendo ser usado em outra modalidade. Bom, aí vamos lá. Aqui nós temos um ponto relevante que eu preciso te falar. O leilão vai ser conduzido por essa figura, pelo leiloeiro. Nós podemos ter dois leiloeiros. Nós podemos ter a figura de um leiloeiro oficial ou de um servidor designado pela autoridade competente. O que vai nos interessar é o leiloeiro
oficial. Por quê? Sobre ele, a lei estabelece que a seleção ocorrerá mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão, cujo critério de julgamento será o maior desconto para as comissões a serem cobradas. Então preste atenção que aqui a gente não só estuda o leilão, mas também a gente recapitula o pregão. O leilão é conduzido pelo leiloeiro. Esse leiloeiro pode ser um leiloeiro oficial ou um servidor designado. Se for o servidor designado, norma interna da administração vai dizer quem é esse servidor. Quando se tratar de um leiloeiro oficial, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de selecionar esse leiloeiro oficial pelo credenciamento, como nós temos a possibilidade de selecionar o leiloeiro oficial por meio do pregão. Adotado o pregão, o critério de julgamento para a seleção deste leiloeiro oficial não poderá ser o menor preço. Terá que ser o maior desconto com base nas comissões a serem cobradas. Então aqui nós temos um cabimento específico do leilão, que é a seleção do leiloeiro oficial por meio do critério de julgamento maior desconto. Perfeito? Ótimo. Ainda veja que além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Para fecharmos o leilão, perceba, ele não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e será homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo vencedor. O que esse dispositivo quer dizer? Que o procedimento do leilão ele é mais simples, é mais simplificado. Por quê? Porque é simplesmente uma alienação de bens públicos. Então, é aquele que pagar mais vence. Não tem grandes mistérios, por isso não haverá habilitação e vai ser homologado após a fase de recursos e efetivado o pagamento pelo vencedor. Agora, a gente entra na nossa última modalidade. A gente entra aqui na figura do diálogo competitivo, nos termos do artigo 6º, inciso 42. Pessoal, antes de nós passarmos nos nossos slides, eu quero te chamar a atenção que o diálogo competitivo é uma modalidade nova. O diálogo competitivo, como o próprio nome diz, nós vamos ter duas grandes fases. Nós vamos ter a fase de diálogos e a fase de competição. A fase de diálogos em que os licitantes, os interessados, vão dialogar com a administração propostas de soluções para a situação que a administração pública deseja. E depois, esses mesmos licitantes que dialogaram com a administração vão participar da fase competitiva. Outra coisa que eu quero que você perceba: o diálogo competitivo será uma modalidade excepcional. O diálogo competitivo não será uma modalidade tida como regra para contratações ordinárias da administração. Nós vamos ver que ele vai ficar restrito a situações específicas. Naturalmente, o diálogo competitivo, você vai ver, será utilizado para situações em que a administração quer contratar, ela precisa contratar,
mas ela não sabe como fazer. O diálogo competitivo será utilizado para obras, para situações mais complexas e não para situações rotineiras. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, o conceito. O diálogo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que, olha lá, primeiro, a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. E depois se apresenta uma proposta final após o encerramento dos diálogos. Então nós temos essas duas grandes fases, a fase de diálogos e a fase competitiva, não à toa se chama diálogo competitivo. Bom, olha lá, o diálogo competitivo tem origem no direito europeu. Essa é a origem do diálogo competitivo. E o diálogo competitivo estabelecido no direito europeu, em Portugal, por exemplo, é o diálogo concorrencial, é muito diferente do nosso diálogo competitivo aqui, mas é inspirado lá no direito europeu. E o diálogo competitivo é uma exceção à regra. Que regra, que exceção? A gente sabe que a licitação vai ser conduzida pelo chamado agente de contratação. Esse agente de contratação é um servidor efetivo ou um empregado dos quadros permanentes que vai conduzir o processo licitatório durante as fases da licitação, vai até a homologação. O diálogo competitivo não será conduzido pelo agente de contratação. Por isso ele é a exceção à regra. Vem cá. O diálogo competitivo obrigatoriamente será conduzido pela comissão de contratação, composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para o assessoramento técnico. Bom, o artigo 32 vai nos dizer que o diálogo é exceção, não é a regra, porque ele ficará restrito a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva uma dessas condições e envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de um órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptações de solução disponíveis no mercado e a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Também verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídico-financeira do contrato. É o que eu quero dizer. O diálogo competitivo será usado para situações complexas e não para situações corriqueiras do dia a dia da administração. Bom, como também nós já conversamos, o diálogo será composto por 2 grandes fases: a fase de diálogos e a fase competitiva. Vamos começar com a fase de diálogos, que para ela haverá um edital. Nós teremos um edital específico para a fase de diálogos. Esse edital vai dar prazo mínimo de 25 dias úteis para que haja manifestação de interesse de participação na licitação. Essa fase de diálogos poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, indique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Ou seja, para inaugurar o diálogo competitivo, a gente tem um edital.
que vai dar prazo mínimo de 25 dias úteis para os diálogos, para que as partes manifestem interesse de participar dos diálogos. Presta atenção, isso aqui é importante. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. O que eu quero dizer? A gente tem a grande fase de diálogos, mas ela pode ser fatiada em vários diálogos, em vários encontros para realizar os diálogos, em que em cada um desses momentos se discute uma situação específica dentro daquilo que a administração pública deseja. Finalizada a fase de diálogos, inicia a fase competitiva. Olha lá, a administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogos. E aí inicia a fase competitiva com um novo edital. Nós temos 2 editais no diálogo competitivo, para iniciar a fase de diálogos e para iniciar a fase competitiva. Perceba, pessoal, que este edital, para iniciar a fase competitiva, vai conter a especificação da solução que atenda às necessidades da administração e critérios objetivos a serem usados para a seleção da proposta mais vantajosa. Publicado o edital, haverá prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados apresentarem as suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Para fecharmos, trago para você que o diálogo competitivo poderá ser modalidade de licitação a ser usado para a contratação das concessionárias de serviço público nos termos da Lei 8.987 e 11.079. A Lei 14.133 alterou tanto a Lei 8.987 quanto a 11.079, que são as leis de concessões e a lei de PPP, respectivamente. Então, hoje, ao contratar uma concessionária, a administração vai poder fazer concorrência ou diálogo competitivo. E muito bem, aqui a gente encerra esse nosso vídeo. Mais uma vez me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Como também, deixe o like aí no nosso vídeo, faça o comentário aí nos nossos vídeos, valorize o trabalho de toda essa equipe do Aprovação PGE. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau.